aquilo que ele é capaz. Ele vai ter sempre a certeza de que ele fez o melhor. Então aqui a gente vê, essa cachorrinha foi uma cachorrinha que foi resgatada, que bateram nela porque ela estava com sarna, e maltrataram muito ela, e foi resgatada, e nós cuidamos, e graças a Deus ela ficou bem, e ela está super recuperada. Ela vive lá na minha casa, vive com o controle na mão, trocando dos canais, é super espertinha, e ela é um amor de cachorrinha, e graças a Deus ela se recuperou e ela está bem. Ela ajuda também as crianças que têm deficiência física e mental. Quando nós levamos ela brinca com as crianças, é um amor, né? Então, além das vantagens ao veterinário, tem também as vantagens ao centro espírita. Quais as vantagens ao centro espírita que atende aos animais? Ele aumenta seus frequentadores em quantidade e a sua idade, ele auxilia o trabalho dos espíritos protetores dos animais, dando essa possibilidade, abre mais um trabalho de caridade aos animais e sua família, e auxilia na divulgação, entendimento e difusão do espiritismo, porque o animal, como sempre, nunca vai sozinho no centro espírita, ele sempre precisa dos seus tutores para acompanhar, e da sua família. Então, nós já vemos o centro espírita com várias obras, com vários trabalhos, e não custa nada se pegar 2 horas uma vez por semana, 2 horas uma vez por mês, 2 horas cada 15 dias, e se fazer um trabalho para os animais, né? Porque o animal, como a gente disse, o animal não vai sozinho ao centro espírita, ele sempre leva a família junto, e a família é auxiliada, e a casa também é sempre auxiliada. Então, visando isso, nós vamos partir para uma outra parte da palestra, que é justamente fases para se implantar um trabalho espiritual para os animais no centro espírita. Então, os animais, né, nós pusemos esse nome de AFA, que é Atendimento Fraterno aos Animais, os animais como trabalhadores na divulgação e prática do espiritismo nas famílias. Então, a coisa mais simples que se pode pôr no centro espírita é um caderno de vibração. Então, se colocar um caderno de vibração pelos animais, na mesma hora que vai se fazer a vibração pelos humanos, no final se faz uma vibração pelos animais. Isso é a coisa mais simples, é muito tranquilo de se fazer, né? Então, qualquer centro espírita pode fazer isso, não tem problema nenhum, e já vai ajudar muito os animais, né? Pode também se colocar um post na internet também, e as pessoas vão pondo os nomes dos animais, as doenças, os problemas que os animais têm, e no final de um trabalho de vibração se reúnem e fazem também a vibração para os animais. Isso não tem problema nenhum, é muito simples e muito fácil. Depois, pode-se fazer o tratamento à distância. Então, se fazer a mesma coisa, se coletar o nome dos animais, só deixar uma indicação para as pessoas que deixam o nome dos animais para se fazer a vibração, para também fazer o Evangelho no Lar em Casa, também procurar fazer a parte dela em casa, né? E pode-se criar um grupo de estudos, né, sobre a visão espiritual dos animais, a visão espírita sobre os animais, e se fazer um estudo, né? Então, se separar daquela vibração dos humanos, daquela dia da vibração dos humanos, pegar um dia específico para a vibração para os animais, fazer um estudo, né, uma oração, um estudo sobre a visão espírita dos animais, depois fazer a vibração pelos animais e passar para as pessoas em casa fazerem o Evangelho no lar e também fazerem, né, a vibração pelos animais também em casa. Depois, nós passamos também para que se faça a palestra, o passe coletivo. Então, depois que tiver um grupo formado, já que faça o estudo da espiritualidade dos animais, da visão espírita dos animais, se faça a vibração pelos animais, e pode-se fazer também, né, uma palestra sobre os animais, e depois pode-se chamar os animais para dentro do centro espírita. Pode-se levar os animais para o centro espírita para que eles tomem o passe ali, né, em passe coletivo, para os animais também que estiverem presentes. Então, pode ser os animais dos próprios componentes do grupo, e depois se abrir para se receber mais animais. E isso é muito simples e muito tranquilo. Não precisa de muita preparação do espaço. Precisa, sim, de um grupo sério, né, que faça um estudo, que faça a preparação espiritual para se favorecer os animais. E o espaço pode ser o espaço normal de um centro espírita, se orientando para os tutores limparem a sujeira do animal quando ele vem, né? Muitas vezes é tão pouco que quase não tem nem o que se fazer depois do trabalho, que é muito simples, e se fazendo a palestra e depois o passe coletivo pelos animais.
Aqui a gente sugere, né, então assim, ainda sugerimos que os médiums passistas sejam vegetarianos ou veganos, por questões energéticas, éticas e de lógica, né, porque é o que a gente estava comentando, não é só cão e gato que é animal, né, cão, gato, cavalo, boi, pássaros, aves, galinha, todos são animais, né? Então, se nós formos seguir um caminho de lógica, seria muito bom se os passistas que vão dar o passe nos animais fossem vegetarianos ou fossem veganos, né, para que se tivesse uma coerência. Mas o que acontece? Nós sempre falamos assim, se for se esperar os trabalhadores perfeitos para se começar o trabalho nunca começa. Então, com o desenvolver do trabalho, possivelmente os próprios membros daquele grupo começam a perceber a necessidade de se modificar nesse sentido e acabam se tornando ou veganos ou vegetarianos, né? E, então, da mesma maneira que todo aquele que trabalha com aves e com animais, né, principalmente os veterinários, deveriam ser vegetarianos porque estão salvando uma vida, e depois matar uma outra vida para comer seria incoerente. Também, né, os médiuns espíritas também, os médiuns espíritas que trabalham com os animais também teriam que ter essa coerência. Mas é como a gente diz, cada um tem o seu caminhar e conforme for desenvolvendo o trabalho vão percebendo a necessidade de se modificarem. Depois se passaria a palestra e o passe individual, que seria a mesma coisa, só que se separando e fazendo o passe um por um, né, nos animais. E sempre a gente fala também, se tiver dúvida da palestra, pode-se pegar vídeos na internet de documentários, pode-se pegar palestras de outras pessoas, né, que já têm um pouco mais de experiência, e pode-se passar em vídeo, né, para as pessoas, ou pode-se fazer um estudo antes, em vez da palestra, né? E nós sempre recomendamos o passe espírita, né, para que não se tenha aquele problema de se magnetizar o animal, né? Então, tem um caso, né, que um animal passou mal, que está descrito no livro dos médiuns, que foi uma magnetização do senhor T, e tem 50 mil casos de animais que se beneficiam com passe. Mas, mesmo assim, a gente insiste para que o passe seja sempre um passe espírita, né, para que não se tenha nenhum tipo de problema. E a nossa conclusão? O tratamento espiritual aos animais traz inúmeros benefícios com poucas modificações ou adaptações ao centro espírita e seus trabalhadores. Pode ser feito com uso de meia hora a 2 horas da estrutura do centro, uma vez por mês, cada 15 dias ou toda semana, né? Então, aqui nós temos vários representantes de centro espírita que atendem os animais, tem uns que fazem toda semana, tem outros que fazem cada 15 dias, tem outros que fazem uma vez por mês, né? Então, tudo é possível, quando se tem boa vontade. Tem grupos que fazem só a vibração pelos animais, tem grupos que fazem o passe individual, tem o grupo que faz o passe à distância, ou o tratamento à distância, tem os grupos que fazem o passe individual, né? Então, tem todos os jeitos e maneiras. O importante é o quê? Que se leve essa ideia para dentro do centro espírita, que se beneficie esses animais, e se beneficie a família, se beneficie também o centro espírita com esse tipo de tratamento, né? Então, toda a família, ela se beneficia, né? Aqui nós temos a Mabel agradecendo, né? E antes de terminar, nós só vamos dar um exemplo, né? Aqui um exemplo de centro espírita que ajuda os animais, que é amigo dos animais. Então, nós temos os nossos colegas do Centro Espírita Francisco de Assis, lá de Sorocaba. Então, eles fazem um atendimento aos animais todo o primeiro domingo do mês, né? E eles, mais do que ninguém, até mais do que eu, eles sabem que a estrutura do centro praticamente é a mesma que para os humanos. As modificações que se fazem, praticamente nenhuma, né? É só uma boa vontade e o amor pelos animais para se estar levando os animais para o centro espírita. Então, aqui tem algumas fotos deles. Vocês podem ver que os animais ficam comportados, os animais não ficam bagunçando, não ficam latindo, não ficam brigando, né? Muitas vezes tem que se chamar mais atenção dos humanos do que dos animais, né? Porque os humanos ficam conversando, ficam bagunçando, e os animais estão quietinhos. Você vê, a estrutura deles é muito tranquila, né? São cadeiras de plástico, o chão é bem fácil de limpar, né? Então, não é um espaço gigantesco, não tem nada do outro mundo. Aqui os animais ficam no colo, ou ficam no chão, ou ficam na cadeira, tá
Tá vendo? É muito tranquilo, não tem nada que possa estar dificultando levar esse trabalho para o centro espírita. Aqui a gente vê as calopsitas, ficam bem à vontade no extintor de incêndio, esperando tomar passe, né? Então, o passe beneficia tanto os cachorros, gatos, as aves. Tem um centro espírita também em Itapira, que eles estavam começando a atender cavalos, bois, porcos, né? Então, não se tem restrição, né, ao benefício aos animais. A única restrição que se tem é o preconceito que nós criamos. Porque os animais se beneficiam, as pessoas se beneficiam, o centro espírita se beneficia. Tá vendo? Aqui tem uma palestra, ele está fazendo uma palestra sobre a espiritualidade dos animais, sobre a visão espírita dos animais, ou então sobre a responsabilidade, né, dos tutores em relação aos animais. E essa palestra é sempre uma palestra visando orientar, né, e ajudar os animais. Aqui, mais uma vez, a gente deixa o convite a vocês, né, que quiserem ir conhecer o trabalho deles. E depois, nós vamos deixar no Facebook do grupo, né, do Nuvete, tem vários centros espíritas que fazem desde a vibração pelos animais até o atendimento fraterno aos animais presencial, com o passe, com a palestra, né, com acompanhamento. Então, tem vários centros espíritas já em São Paulo que estão fazendo e cada vez está se aumentando mais. Então, você que trabalha num centro espírita, que tem esse contato, leve essa ideia para o centro espírita que você trabalha, porque só vai beneficiar os animais, o centro espírita e a família daqueles animais, né? Então, esse é o convite que eu faço a vocês, que reflitam sobre isso, e agradeço, né, pela atenção e pela paciência de vocês. Já tem um monte de perguntas. Ricardo, obrigado pela brilhante palestra. Tem um monte que chegou agora de última hora e a gente vai ter que fazer a triagem.